Fala galera, se você tem vontade de começar no mundo dos investimentos e ganhar muito dinheiro, porém você não tem recurso para isso, hoje eu vou contar para vocês o segredo de muitas pessoas que com uma simples mudança de comportamento conseguiram iniciar no mundo dos investimentos aí em poucos dias, tá? Então se você gosta desse assunto, já deixa um like, se inscreve no canal que eu sempre estou postando alguns vídeos assim, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Olha só, quando eu estava preparando esse vídeo, eu estava pensando em duas maneiras que vocês têm para ganhar dinheiro. E a primeira delas seria através do trabalho. Beleza, você deve estar pensando, ok, eu já tenho um trabalho, mas se você quer complementar sua renda e quer ganhar mais, você teria que arrumar um outro emprego, certo? Porém, eu sei que muita gente não tem essa disponibilidade, porque estuda, porque o trabalho consome, enfim, por N fatores. Isso acaba se tornando inviável. Daí eu estava pensando, e existe uma outra maneira que eu gosto mais e eu acho que é muito mais fácil, que é ganhar dinheiro através do dinheiro. Ou seja, eu colocar o dinheiro para trabalhar para mim. E aí talvez vocês estejam pensando, né? Mas se eu tivesse dinheiro, tudo bem, só que eu não tenho. E aí essa era uma cabeça que eu tinha quando eu comecei a minha carreira profissional. E aí eu percebia, talvez vocês já pensaram dessa maneira, eu percebia que tinha algumas pessoas que tinham o mesmo nível que eu financeiro, e às vezes até menor, e aí eles sempre falavam que estavam investindo, guardando dinheiro, colocando no mercado, e eu ficava pensando, meu Deus, como essa pessoa consegue fazer isso e eu não consigo? E aí eu comecei a estudar, porque eu queria fazer isso também, queria participar disso, eu queria ganhar mais dinheiro, né? Eu comecei a estudar e comecei a entender algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês e eu quero que vocês tentem imaginar se isso acontece com vocês também, tá? Eu comecei a pensar e eu comecei a entender que, por exemplo, todas as sexta-feira eu ia almoçar fora, mas eu ia almoçar em alguns lugares diferentes. Então eu vou dar um exemplo, eu ia no McDonald's, eu ia nos restaurantes mais caros, enfim. Nada, eu gastava cada sexta-feira R$ 50 para comer num lugar diferente, tá? Isso no mínimo, dependendo do lugar que eu ia. E aí eu comecei a fazer uma conta básica, né? 50 vezes 4 sexta-feiras no mês, nada no mês eu gastava no mínimo R$ 200 porque eu me dava ao luxo de ir às sexta-feiras comer em alguns lugares. E aí, se você parar para pensar, na época, esses R$ 200 era praticamente meu vale alimentação, meu vale refeição. E aí o que acontecia no final do mês? Eu tinha que colocar dinheiro para poder terminar o mês e conseguir almoçar todos os dias. Ou seja, nada eu gastava os 200 porque eu me dava esse luxo, e esses 200 ainda me geravam um custo maior porque acabava o meu vale antes do fim do mês e eu tinha que gastar mais. Beleza. Aí acontecia outra coisa que eu comecei a perceber, que quando chegava no final do mês, eu tinha lá o meu salário, e aí no final do mês, quando sobrava um dinheiro, eu me perguntava, onde eu vou colocar esse dinheiro? Com que eu vou gastar? Para onde eu vou? E aí chegava o final do mês, eu não tinha mais nada. Então, quando eu conseguia sobrar, fazer uma economia e tudo mais, eu ainda gastava esse dinheiro com outra coisa. E aí eu comecei a entender o seguinte, quando eu comecei a estudar isso. Os autores diziam, se você conseguir reduzir um pouco dos seus gastos e se policiar em relação a isso, você consegue economizar. Então o que eu comecei a fazer, tá? É lógico que eu não cortei, né, todos os gastos, não deixei de almoçar às vezes em alguns lugares, porque eu acho que a gente tem que fazer algumas coisas assim. Mas eu reduzi. Então o que eu fiz no primeiro momento? Eu me comprometi a guardar R$ 100 todos os meses. Ou seja, eu ia diminuir o quanto eu almoçava nesses lugares. E aí eu me comprometi a R$ 100. E olha só que legal quando isso acontece. No primeiro mês eu coloquei lá os R$ 100. E quando chegou no segundo mês, que eu fui colocar os mais R$ 100, né, que eu tinha me programado a fazer, quando eu olhei para aqueles R$ 100 que eu tinha guardado, que eu tinha aplicado em algum lugar, tinha colocado para render, eu não tinha só os R$ 100. Então eu tinha os R$ 100 mais os juros. Ou seja, no segundo mês eu colocando os 100, eu tinha R$ 200 mais os juros. Quando você começa a fazer isso, você começa a perceber que para quem não tinha nada, para quem não sobrava dinheiro, de repente começou a sobrar alguma coisa. E aí, isso é engraçado, porque na medida que vai passando os meses, que aí no mês seguinte você tem 300, você tem 400, e aí um exemplo, você chegou a R$ 500 mais juros, sua cabeça vira uma chave. E aí você começa a olhar para todo esse desperdício que você tinha aqui, e você começa a entender que se você se policiar um pouco, se você se privar de algumas coisas, você começa a juntar um dinheiro, e aí você começa a fazer com que o dinheiro trabalhe para você. E olha que legal, quando sua cabeça muda desse jeito, você começa a planejar a sua vida no futuro. Então vou dar um exemplo. Quando eu comecei a fazer isso, nos meses seguintes, eu comecei a enxergar lá na frente e comecei a fazer planos. Então, por exemplo, daqui a 2 anos, eu tinha programado para comprar um carro. E aí eu tinha capacidade de calcular quanto eu ia ter para dar de entrada.
E além disso, quando isso começa a acontecer, a sua cabeça muda totalmente. Por quê? Porque você começa a perceber que quanto mais você economizar, mais dinheiro você vai ter. E aí começa a brincadeira de você entrar no mercado financeiro e fazer o dinheiro trabalhar para você. Então por que eu estou falando isso, tá? Sábado eu vou fazer uma live falando sobre investimentos. Mas você pode estar pensando, pô, como é que eu vou participar se nem dinheiro eu tenho para investir? Eu estou mostrando aqui para vocês que se vocês pararem para pensar e fazer esse exercício aqui, vocês começam a investir o quanto antes. Vocês começam a ter recursos para poder investir. É lógico, talvez no primeiro momento isso é muito difícil. Quando eu tentei fazer, foi meio complicado eu assimilar essas ideias. E aí, eu fui ler bastante, eu fiz até curso, e eu trouxe para vocês, tá? Então eu coloquei aí para vocês um curso na descrição do vídeo, que é Vida Próspera e Organizada. Esse curso ele é bem bacana, porque você consegue entender um pouco em como organizar a sua vida e como controlar melhor suas finanças. Então isso me deu uma organização das minhas despesas muito grande, me deu uma visão muito grande. E aí eu comecei a ler alguns outros autores e li, por exemplo, um livro que chama O Método de Organizar Suas Finanças. Eu coloquei ele também na descrição do vídeo. É bacana esse livro porque ele me trouxe uma planilha de controle de gastos, eu comecei a olhar isso. E era um e-book muito prático e muito simples para ler. Então eu fui casando tudo isso e isso fez uma diferença muito grande. Então isso foi muito importante porque me fez mudar a minha forma de pensar. E aí eu comecei a olhar o dinheiro com uma visão diferenciada, que quanto mais eu economizava, mais eu tinha recursos e mais dinheiro eu ganhava, além de trabalhar com o próprio dinheiro que eu tinha investido no mercado. Então, é muito importante que vocês entendam isso, eu super recomendo essas leituras, tá? Eu estava olhando no site, inclusive, quando eu fui pesquisar para trazer esse conteúdo para vocês, eu vi que lá tem uma descrição daquelas de você estar satisfeito ou insatisfeito, você entra em contato com o fornecedor, então eu acho que é uma boa oportunidade para vocês conhecerem. Então eu recomendo bastante, venham comigo na live no sábado, mas já venham pensando nisso, porque eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, compartilhem esse conteúdo que eu acho que é interessante para muita gente. Se inscreve no canal que eu sempre estou postando vídeos novos. E vocês, eu tenho certeza que esses vídeos vão ajudar vocês. Beleza, galera? Obrigado.